Bom dia, pessoal. Eu vou fazer uma aula resumindo de forma bem rápida alguns conceitos sobre função afim ou função de primeiro grau, né? Função afim, primeiro grau. Bom, a primeira coisa que a gente tem que sacar aí ou entender é o formato da nossa função. Ela assume esse formato aqui, ó. Vou fazer com cor diferente aqui. Então, uma função afim, ela tem esse formato aqui. Ela tem um termo, o coeficiente que acompanha o x, um termo que não acompanha o x e o resultado da nossa função, tá? Esse x aqui a gente vai chamar de variável independente, e isso aqui a gente vai chamar de variável dependente, ou seja, esse y depende do valor que eu vou pôr aqui no x para achar essa resposta, certo? E esses carinhas aqui, eles têm algumas coisinhas que a gente precisa falar. Essa função ela é definida nos conjuntos dos reais, certo? Os coeficientes a e b, eles devem pertencer aos conjunto dos reais. E o coeficiente a, ele deve ser diferente de zero. Ok? Bom, quem é esse coeficiente a? Melhor, vou te dar alguns exemplos aqui, né, de função. Por exemplo, 2x mais b mais 8 igual a y. Então, nessa função aqui, 2x mais 8 igual a y, eu tenho como coeficiente a o 2 e como coeficiente b o 8. Nessa função aqui, menos 3x mais meio igual a y, eu tenho como coeficiente a o menos 3, como coeficiente b, meio. Nessa função aqui, 13x igual a y, eu tenho coeficiente a igual a 13 e coeficiente b igual a 0. Eu não tenho coeficiente b. Certo? Beleza? Bom, mas o que fala esses coeficientes, né? Esse coeficiente a, a gente vai chamar ele de coeficiente angular. E o b de coeficiente linear. Tá? Então, diferença de um para o outro. O coeficiente angular, que é o a, ele vai determinar o grau de inclinação do nosso gráfico. Tá? É a inclinação do gráfico. Ele determina a inclinação do gráfico. E o coeficiente b é o coeficiente linear, ou seja, é o valor fixo, é o valor linear, ou seja, o valor que não vai ter alteração na reta. Mas o coeficiente a ele altera a inclinação da reta. Bom, quando a gente for falar de gráfico vai ficar mais fácil, né? Sobre isso. Bom, uma outra coisa que a gente precisa falar aqui é sobre raiz de uma equação de primeiro grau ou função de primeiro grau. O que seria essa raiz? É você igualar a zero. Então, se a nossa função ela tem esse formato aqui, ó, significa que eu vou igualar a minha função a zero. Ou seja, eu quero saber qual que é o valor de x que eu boto aqui na minha função, que isso dá zero. E com isso aqui a gente pode tirar até uma formulinha matemática, né? Se eu passar esse b para cá, deixar o x aqui, esse b está somando, passa subtraindo, o a está multiplicando, passa dividindo. Então, eu posso determinar a raiz de uma equação ou função de primeiro grau usando essa relação matemática. Menos b dividido por a. Vamos fazer um exemplo aqui rapidinho. De outra cor. A minha função é essa aqui, y menos x mais 2. Quem que é o coeficiente a aqui? Bom, é o que acompanha o x. Então é menos 1. O a é menos 1. Quem que é o coeficiente b? É o 2. Bom, aplicando na formulinha, o coeficiente a é 2, então vai ficar assim, x é igual a menos 2 dividido pelo coeficiente a, que é menos 1. Então, x é igual a 2. Então, se eu colocar o 2 aqui, eu zero minha função. E tá claro isso, né? Menos 2 com 2 dá 0. Ou eu posso resolver algebricamente, né? A gente pode
resolver algebricamente igualando a equação a zero, né? Então vai ficar menos y mais 2, menos x mais 2 igual a zero. Bom, passo aquele x para lá, esse 2 fica aqui, né? Deixa eu mudar. 2 fica aqui e o x vem para lá. Olha só, deu o mesmo resultado, certo? Então, raiz de uma função é isso aqui. Bom, agora a gente precisa falar rapidinho aqui sobre gráfico de uma função de primeiro grau. O gráfico de uma função de primeiro grau sempre vai ser uma reta, tá? Sempre vai ser uma reta. Então eu vou colocar aqui duas situações pra gente. Tenho essa situação aqui, x, y, e meu gráfico é esse aqui, ó. E eu tenho essa situação aqui, x, y, meu gráfico é esse aqui. Vou colocar uma terceira situação, vai. Tenho meu x, y aqui, e o gráfico é isso aqui. Bom, eu tenho três situações aqui. Nessa primeira situação, observe aqui, a partir do momento que eu vou aumentando os valores do x, o meu valor do y ele aumenta também. Observem aqui, ó, tá vendo? Ele está aumentando junto. Então eu falo que essa função é crescente por causa disso. E como eu sei que uma função é crescente? Quando aquele coeficiente a ele for maior que zero, certo? Ok? E olha aqui, a partir do momento que eu estou aumentando os valores de x, os valores de y está diminuindo. Então eu chamo de função decrescente. E quando que a função é decrescente? Quando o coeficiente a for menor que zero. Ok? E o terceiro caso aqui, observe que não tem nenhum crescimento na função. A gente chama isso aqui de função constante. Função é constante, tá? Um exemplo de função constante é quando o coeficiente a é igual a zero. Então não importa o valor que você coloca no x, que sempre vai dar o mesmo valor. Certo, gente? Muito bem. Bom, e com isso aqui eu preciso falar de mais os detalhes aqui. Vou colocar em forma de observação. Quando a gente fala de gráfico de função, a raiz da função ela intersecta o eixo x e o coeficiente b da função intersecta o eixo y, certo? Então eu vou fazer um exemplo aqui com vocês para a gente sacar isso aqui. Vamos supor que eu tenho uma função aqui. Eu não sei qual é a minha função, não sei a fórmula, mas eu sei que o gráfico ele está, opa, faltou aqui. Ele está dessa maneira aqui. Então o gráfico da minha função é essa, tá? A reta está cortando o eixo x no valor 1 e cortando o y no valor menos 2. Pela definição que a gente falou aqui, esse 1 aqui, eu sei que é a raiz da minha função, ou seja, é o valor da função que vai dar zero. Então eu sei que se eu trocar o x da minha função por 1, a minha função vai zerar, porque isso aqui é a raiz. Então vai ficar a vezes 1 mais... Bom, o b é o coeficiente que vai... O coeficiente b ele sempre corta o eixo y, tá? Então... a reta está cortando no menos 2, então b é menos 2. Então ficou dessa forma aqui, certo? O x é 1, porque é o que vai zerar a função, é onde corta o eixo x, a reta está cortando o eixo x, e o b é o menos 2, onde a reta corta o eixo y. Bom, resolvendo isso aqui, aqui vai ficar a, né? Mais com menos fica menos 2, igual a 0. Passo 2 para lá. Então, coeficiente a vale 2. Então, como que vai ficar a nossa função? Vou voltar aqui em cima, onde tem um a, eu vou trocar por 2, 2, repito, x. O coeficiente b é menos 2, menos 2, igual a y. Essa é a minha função, né? E observem aqui, ó, vamos tentar fazer de cabeça.
Se eu trocar o x por 1, 2 vezes 1, 2. 2 menos 2, 0. Aí eu zero minha função. Certo, gente? Tudo bem? E, para finalizar o nosso assunto, vamos falar rapidamente aqui sobre inequação. Tá? Inequação é quando a gente quer trabalhar com desigualdade. Então, vamos supor que eu tenha a seguinte desigualdade aqui. 3x tem que ser menor que 12. Então, isso aqui tem que ser menor que 12. A gente vai resolver como se fosse uma equação de primeiro grau mesmo. Se 3 está multiplicando, passar para lá dividindo. X é igual a 12 dividido por 3. X é igual, é menor, né? Que 4. Certo? Então, estou falando aqui para que 3x seja menor que 12. Então, o x tem que ser menor de 4. Porque 4 faz sentido, né? Porque 3 vezes 4 dá 12. Tem que ser menor. Então, tem que ser os valores menores que 4. Tudo bem? Facinho, né? Agora eu vou colocar um exemplo aqui diferente, que a gente precisa ter atenção quando a gente manipula inequação. Então, observe a minha inequação aqui. Eu vou passar esse 12 para lá. Então, vai ficar menos 12. Certo? Tudo bem isso aqui? Só que eu tenho minha variável aqui, o coeficiente x está negativo. Eu vou trocar os dois aqui para isso ficar positivo e isso aqui também. O 12 vem para cá, o 3x vem para cá positivo. E a minha desigualdade, ela tem que mudar. Porque 3x ele é menor que 12. Se 3x é menor que 12, 12 é maior que 3x. Então, quando a gente faz essa manipulação, a gente tem que ter esse cuidado, certo? Bom, agora é só resolver, né? Passa para lá dividindo. Então, 4 é maior que x, ou x é menor que 4. Tudo bem, gente? Ok? Então, essa era a aula de hoje, né? Mandei lá no Teams um material mais detalhado e exercícios para vocês. Abraço para todos.